Boa noite, queridos irmãos. Vamos então fazer a nossa prece, elevar o nosso pensamento a Jesus, agradecendo porque estamos aqui novamente para estudarmos, para mudar o nosso pensamento, os nossos sentimentos. A Ti, Jesus, a nossa gratidão por aqui estarmos, pela Sua permissão, a presença dos nossos irmãos benfeitores espirituais que nos ajudam a vir a esse encontro, que nos ajudam a entender as lições. Por isso, te agradecemos e te pedimos que abençoe a todos presentes, encarnados, desencarnados, amigos benfeitores espirituais que realizam as tarefas, que nos inspiram, que nos ajudam a compreender cada dia melhor o nosso próprio viver. Fica conosco, agora e sempre, que assim seja. Nós vamos estudar do livro Vozes do Grande Além, a lição de número 55, e que nos traz. Foi numa reunião na casa do Chico Xavier, na noite de 5 de julho de 1956, eles receberam do irmão X essa mensagem. E essa mensagem é muito interessante, que ela é uma mensagem para nós mesmos. Ele fala das quantas vezes se reencarna aqui na Terra, para que a gente possa melhorar. Então ele diz assim: de passagem por nosso templo, trago-vos a meditação, um apólogo simples, uma história simples, para que a gente possa entender. Convencido de que somente através do próprio trabalho conseguiria entesourar as bênçãos de seu divino Criador, o homem compareceu diante do Altíssimo e rogou humildemente. Então, todos nós fazemos isso, Comparecemos diante da presença de Deus, de Jesus, e nos propomos a reencarnar aqui na Terra, pedindo a Deus, a sua proteção, a sua assistência para todos nós. E aí, o pai, ele diz, Pai, diante da presença de Deus, aspiro a conquistar a vossa grandeza infinita. Que fazer para penetrar os domínios da vossa glória? Então, ele queria também, conquistar a grandeza infinita, que é o conhecimento, que é a vivência, E ele perguntou ao Pai, o que fazer para a gente penetrar esse domínio da vossa glória, da glória divina, E o Pai, o Todo-Poderoso, compassivo, levantou-lhe, louvou-lhes, aliás, os propósitos de determinar, que determinou. Ele disse assim, o Pai disse ao homem, a história, que é nossa também, desce à terra e convives com os teus irmãos. Ele queria ter um domínio sobre, ele queria conquistar esse domínio de Deus aqui na terra. Aí o Pai, compassivo, disse a ele, desce à terra e convive com os teus irmãos. E o homem nasceu, renasceu muitas vezes, adquirindo experiência em diversas nações, voltou ao paraíso, ostentando na fronte a auréola da cultura. Então, o homem renasce, nasce, sempre estudando, aprendendo, se agrandando, de cultura, de sabedoria, essa cultura nossa aqui ainda, no campo material. Estava aureolado de luz da cultura da terra. Aí, não contente, porque ele queria mais sempre, Como nós também queremos mais a cada dia aprender. Não contente, entretanto, pediu ao soberano da vida: Pai, anseio conhecer-vos à força. Ele queria conhecer a força de Deus. E aí, como proceder para atingir semelhante graça? Como proceder nós aqui na Terra para adquirir essa força de Deus em nós?
Ele fez a Deus, né, ao Pai, uma pergunta. E o todo bondoso afagou-lhe a alma inquieta e ordenou: desce à terra e dirige os teus irmãos. Olha só, cada encarnação nós viemos com uma determinada tarefa no campo do aprendizado e da execução da tarefa, né? O homem nasceu, renasceu muitas e muitas vezes, fazendo leis, gastando fortuna, construindo fronteiras e levantando monumentos religiosos, plasmando a beneficência e disciplinando a sociedade, brandindo armas e desfraldando bandeira, mandando e comandando, fascinado pelos poderes e pelos bens da terra, como se os bens e os poderes da terra lhe pertencessem, e retornou ao lar eterno, voltou à vida espiritual, guardando nas mãos o cetro da autoridade. Veja bem, cada vez que a gente está aqui na terra, a gente tem uma tarefa a cumprir. E ele pediu assim como, né, ele podia ter aquela a força de Deus. E o Deus falou para ele, o Pai falou para ele: volta, né, e dirige os teus irmãos. E ele veio, e ele dominou sociedade, disciplinou, fez beneficência, plasmou isso, plasmou aquilo nos bens da terra. Mas quando ele regressou à vida espiritual, né, ele tornou-se encontrar com o Pai e disse, não contente, ele não estava contente com a tarefa, todavia suplicou ao Senhor Supremo: Pai, suspiro por aprender convosco a criar emoções sublimes. Como agir para entender a vossa beleza augusta? E aí, né? Ele fez mais um pedido a Deus. Nós fazemos também, todas as vezes que reencarnamos, né? O todo sábio contemplou o benevolente e aconselhou: desce à terra e procura formar pensamentos iluminados e nobres para consolo e progresso de teus irmãos. Olha que tarefa bonita, né? Que muitas vezes a gente não consegue. Boa noite, irmãos. Desce à terra, procura formar pensamentos iluminados e nobres para consolo e progresso dos teus irmãos. Olha só, o homem nasceu, renasceu muitas e muitas vezes, trabalhando a pedra e o metal, a madeira e a argila, a palavra e o som, o pincel e a rima, e retornou à luz das luzes, transportando aos olhos e nos ouvidos, na língua e nos dedos, a magia da arte. Então, nessa encarnação, ele veio com essa condição de trabalhar pedra, metal, madeira, argila. Nós vemos, né, quantos irmãos nossos, cada um tem uma opção de trabalho. Um com umas coisas, outro com outras, mas trazendo consigo tarefas espirituais. E aí, na língua, né, as palavras boas, nos olhos, a visão do bem, nos ouvidos, transformando muitas vezes uma mensagem não boa em mensagens boas. Então ele trabalhou com a arte numa determinada existência. Contudo, não satisfeito ainda, rojou-se aos pés do Senhor e pediu em lágrimas. Veja bem, meu Pai, tenho saudade do vosso convívio. Não quero apartar-me de vosso olhar. Que fazer para demorar-me no céu? Aí ele pediu, né, o convívio direto com Deus. Ele não queria se afastar de Deus. É o que a gente vem buscando também, né? Muitas vezes na nossa tarefa, não se afastar de Deus. Aí o todo misericordioso abraçou com ternura e ajuntou. Ah, meu filho, que pedes tu agora? Ele fez uma pergunta, né? O Pai, que é Deus, se dirigiu a ele e disse: ah, meu filho, que pedes tu agora? Para que te detenhas no céu?
é necessário desça à terra e ajude os teus irmãos. Não tem escapatória, né? A gente tem que voltar à escola, no planeta Terra, conviver uns com os outros, aprender a paciência, aprender a transformar tudo que vemos, tudo que ouvimos, tudo que falamos em coisas boas. Então, e o homem nasceu, renasceu por longos e longos séculos, sofrendo sem reclamar. Aí sim, né? Sofrendo sem reclamar, injúrias e ultrajes, lapidações e calúnia. Por tudo isso ele passava, né? Miséria e abandono, chagas e açoites, procurando auxiliar os outros, sem cogitar do auxílio a si mesmo. Ele ajudava os outros, né? Nessa encarnação que ele queria estar vivendo no céu. E Deus, o Pai, o nosso Pai, falou para ele: volte à Terra e vai viver esse céu aqui no planeta Terra, né? Então, ele ajudava, nem lembrava de fazer uma prece a Deus para ele. Ele só ajudava, auxiliava, recebia, né, açoites, recebia calúnia, recebia tudo aquilo que ninguém gosta de receber, abandono dos familiares, das pessoas amigas, né? Mas ele continuou. Então ele ajudava as pessoas sem pedir que as pessoas o ajudassem, até que um dia, terrivelmente fadigado e sozinho, mas de coração alegre e consciência tranquila, retornou ao eterno tabernáculo. Então, chegou um dia que ele, com toda a paciência, passou pelas dificuldades aqui na terra, tudo que pode imaginar, e chegou à vida espiritual. Mas ele trazia com ele a consciência tranquila, que ele ajudou, que ele fez tudo o que ele pôde fazer, né? Não precisou, no entanto, anunciar a sua presença, porque as portas celestiais se lhe descerram desditosa. Veja bem, quando ele viveu os ensinamentos de Jesus, as portas do céu abriu para ele sem que ele pedisse, né? Ele não precisou pedir mais tarefa para ele. Então, ele disse assim: flores inclinaram-se a passagem, quer dizer, as flores que tinha no caminho, né, abriam para que ele passasse. Todos obedeciam àquele coração bom que ali estava. Constelação saudava-no em regozijos. Anjos cantavam em surdina por recebê-lo no céu. Esse é o céu que às vezes a gente também deseja, mas não quer se esforçar, não quer renunciar, né? A gente quer que os outros nos reconheçam como bons, mas a gente não é bom de verdade. O dia que ele esqueceu a cultura da terra, que ele esqueceu todas as tarefas no campo material, ele pediu a Deus que ele não queria se afastar do Pai, ele queria continuar ali com o Pai. Então, os anjos cantavam em surdina, celebrando-lhe o triunfo, né, pela vitória dele no bem. E o próprio Senhor, veja bem, na carruagem resplandecente de sua glória, veio recebê-lo no pórtico sagrado, exclamando, de braços abertos. Aí Jesus veio recebê-lo, né? Esperamos que também nós possamos agir dessa forma, e quando a gente desencarnar, né, possa ser recebido por Jesus, que é o que a gente espera. Mas olha o esforço que esse irmão fez. Enquanto ele não trabalhou dentro dele, o que ele fazia no campo material, a sua profissão, não valeram para ele na vida espiritual, como ponto de elevação, né? Aí, quando ele desencarnou, depois dessa grande tarefa, até o Pai, Deus, né? E abriu as portas sagradas e foi recebê-lo de braços abertos. E ele diz: bem-aventurado sejas, meu filho, agora a criação inteira é tua. Veja bem, né? Ele queria dominar, ele queria, sabe, ter aquela luz que ainda não tinha conseguido, que é o que nós queremos também. Muitas vezes não temos capacidade nenhuma, mas a gente quer ser o primeiro, o melhor.
Onde a gente está, em todos os grupos aqui na Terra, no lar, né? A gente quer ser aquele que determina, aquele que mais sabe, aquele que mais domina. E quando ele sofreu injúrias dos outros, abandono dos outros, aí ele foi se sentindo, né, que ele estava perto de Deus, desencarnou, iluminado, e o pai falou para ele: bem-aventurado, meu filho, filho meu, agora a criação inteira é tua, está pronto para ajudar a todos, né? Ele já tinha trabalhado todas as profissões aqui na Terra. Então, todos os meus segredos te pertencem, viu? Como a gente aprende, todos os segredos de Deus, ele tinha aprendido nessa última encarnação, porque ele trabalhou dentro de si. Esmagado de júbilo, em riso e pranto, o homem compreendeu sem palavras que a felicidade do amor puro lhe fluía sublimes dos refolhos do ser, saía de dentro dele, né? Em torrentes de alegria misteriosa. E termina irmão X dizendo: é que ele trazia fulgurante no coração a estrela divina da humanidade. Então ele tinha Deus dentro dele e ele distribuía com toda a humanidade, com todos os seus irmãos aqui na Terra. Desde então, pôde habitar na casa do Senhor por longos dias, não precisou pedir. E a gente vive em prece, pedindo, né? Mas a gente não consegue renunciar ao mal que temos dentro de nós. Aí nós vamos estudar uma lição do Evangelho, Palavras de Vida Eterna, que vai nos trazer também grandes ensinamentos, e nós vamos estar posicionando, cada um de nós, como estamos vivendo aqui junto aos nossos irmãos, porque aprendemos que cada encarnação nós temos uma tarefa a realizar, né? E agora nós vamos aprender também com o Evangelho, né? Sobre a nossa tarefa, né? Que é a nossa tarefa no campo do afeto. Então, Emmanuel vai também nos trazer para facilitar o nosso entendimento da primeira lição. No campo do afeto, tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Veja bem, tudo que a gente planta, colhe, né? Então, Paulo está dizendo que tudo que o homem semear aqui na terra, nos corações, né? Junto aos irmãos que a gente convive ou não, porque o nosso pensamento e as nossas palavras, elas se ecoam, e daí ela atinge as pessoas, ela envolve as pessoas, né? E Paulo disse que a gente vai ceifar, a gente vai colher. De Paulo, capítulo 6, versículo 7. E ele diz assim: quase sempre anelamos trato diversos e melhor por parte daqueles que nos rodeiam. A gente sempre, né, busca um trato diferente com aqueles que nos rodeiam. Ansiamos pela afeição que nos compreenda os intentos mais íntimos. A gente gosta, né, de estar sempre perto da pessoa que nos compreende, que sente o que a gente está sentindo, que nos anima. Que se mantenham invariável, sejam quais sejam as circunstâncias, que nos escute sem reclamar, né? Muitas vezes a gente conversa com outra pessoa e ela nos escuta com tanta bondade, com tanto carinho, né? E não reclama: você está falando demais. Não fala. Então, a gente gosta de estar perto dessas pessoas que nos ouvem e não reclama de nós. Nos momentos mais duros, que nos releve todas as nossas faltas. Aquele que não faz assim: mas você errou, né? Você fez isso. Então a gente não quer estar perto das pessoas que vêm apontar as nossas faltas, né? Que não nos exija tributação de carinho. Que não nos peça imposto de gratidão. Mas o fulano tão ingrato, né? E a gente diz assim:
tanto que ajudo, tanto que faço, mas é ingrato. Então a gente está cobrando um tributo de carinho dele, que ele não pode ver os nossos erros, só nos ouvir e que a gente possa expressar tudo aquilo que está dentro de nós. E nem imposto de gratidão. Ele não precisa ser grato a nós, né? Ninguém gosta de que alguém nos faça alguma coisa e nos cobre, né, a gratidão. Ser grato, mas que nos encoraje e sustente nos dias tristes e nos partilhe o contentamento nas horas do céu azul. Quando estamos nessa fase do céu azul, né, a gente gosta muito, conversa, fala, as pessoas nos ouvem, mas a gente não gosta que seja apontado os nossos erros. E Emmanuel continua dizendo: suspiramos pelo entendimento integral e pela amizade perfeita. Veja bem, como a gente exige dos outros, né? Que o nosso amigo seja perfeito conosco, tenha uma amizade integral. Entretanto, se rogamos afeto, marcados por semelhantes valores, é indispensável comecemos a ser para com os outros esse amigo ideal. Veja bem, né? A gente exige que o outro seja para conosco, mas se a gente deseja que o nosso amigo, que aquela pessoa que convive conosco, nos trate dessa forma, como diz Emmanuel, é preciso que nós comecemos a tratar os outros da forma que gostamos de ser tratado. É o que Jesus nos ensina, né? Fazei aos outros o que quereis que os outros vos façam. Se desejamos recolher amor e paciência nas manifestações do próximo, né? Aquele que nos fala, que dirige a nós, a gente quer recolher amor e paciência nas manifestações do próximo, saibamos distribuí-los com todos aqueles que nos partilham a marcha. Porque a gente exige tributo do outro, gratidão do outro, né? Mas o Evangelho nos ensina que deve começar por nós. Tudo que exigimos do outro, devemos trabalhar em nós. E aí, Emmanuel, para finalizar, ele diz: bondade forma bondade. A abnegação gera abnegação. A palavra do apóstolo Paulo é clara e franca neste sentido. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então, tudo que plantarmos no campo da agressão com os nossos irmãos, da indiferença com os nossos irmãos, a gente colhe. Então, Emmanuel nos recomenda que a gente comece dentro de nós o que gostaríamos de receber do outro, que a gente possa já estar realizando na nossa vida, no dia a dia da gente, né? E aí, com certeza, nós vamos ser, como nos diz a história, aquele homem que queria, né, estar sempre perto de Deus, sempre com os sentimentos ligados a Deus, porque nós vamos agir com o nosso coração, nós vamos respeitar o outro, nós vamos cuidar com o que falamos para não ferir o outro, e estamos iniciando por nós. Porque enquanto aguardamos que o outro nos compreenda, que o outro seja melhor, nós vamos passar por muitas dificuldades. Vamos voltar muitas vezes, reencarnar aqui na Terra, até aprender a passar pela injúria, pela calúnia, pelo abandono, pelo desprezo de muitos parentes ou não, irmãos, na caminhada, né, nossa aqui na Terra. Enquanto a gente ficar reclamando do outro, a gente nunca vai conseguir ser recebido pelo nosso Pai de braços abertos e ter a liberdade de ficar na casa do Pai até quando a gente quiser. Que Jesus nos abençoe, nos dê força e coragem para que saibamos trazer essa lição para a nossa vida. Aí nós vamos conquistar tudo aquilo que desejamos, a paz e a tranquilidade. Hoje e sempre, que Jesus nos ajude a vivenciar, né? Dando força e coragem a todos nós. Que assim seja.